Bora entrando aí, galerinha. Estamos aqui hoje para uma live. Vamos falar sobre equipamentos de produção de cerveja. Vou chamar daqui a pouco um grande amigo meu, Heron Medeiros. Tá falando lá de São Paulo. Nós vamos falar um pouquinho sobre os equipamentos, o que a galera tem utilizado aí para fazer cerveja em casa. Bora, vamos entrando aí que daqui a pouquinho eu chamo ele aqui na live. Só esperar ele entrar aí, online. Show de bola. Aí, ó, o Band of Brew já tá aí. Daqui a pouco eu já chamo ele. Vamos começar a falar um pouquinho de... Ó, já tá me enviando a solicitação aqui. Bora lá. Vou chamar ele aqui. Galera, tá escutando bem aí? Estão me ouvindo bem? Isadora já entrou ali. Rodriguinho, meu sócio, meu amigo, meu brother. Esperando aí, o tema hoje, cervejeiro oficial, é falar sobre equipamentos de produção. Heronzinho, tá me ouvindo aí? Tá vivo aí? Tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Vira Não tua tá me câmera aí. vendo, né, cara? Vira tua câmera aí. Só um minutinho. É Galerinha, aí. nóis. É nóis. Estamos aí hoje. E aí, meu querido, tudo E certo? aí, meu brode? Sua Quanto alegria tempo aí a gente, pra cima? quanto tempo a gente não se vê, né, meu amigo? Pois é, cara, poxa. Faz o que aí? Um 2 anos? Acho que é mais, cara. Tu pegou a Lavínia no colo, né, cara? Tinha meses, né? Pois então, cara, é verdade. Eu tive aí em São Paulo, foi o quê? 2016, eu acho, 2017? Quando que É, ela vinha ela nascer? nasceu em 17, né? Tu Olha veio por só. aí, cara. Ela tinha, sei lá, uns 6 meses, tá com 3 anos já. Tu vê, né, cara? Isso que é amigo, né? É isso que é. Mas hoje Viver o cara no. eu que tô te Viver devendo, né? Eu sei. Eu que tô te devendo uma visita aí. e não quer também, né? Mas e aí, cara? Ó, então, Esse pra quem tá. pessoal tá entrando aí? Tá, o pessoal tá entrando. Tá tomando o que aí? Água no Isso aqui é cervejeiro? Então, um. é o Isso aqui é Elixir. uma misturinha aqui, cara. É o Elixir dos deuses. Mas deixa quieto. Ó, o Edmar tá aí. Tudo bem, Edmar? Grande abraço. Nosso tema de hoje, Heron, nós vamos falar sobre equipamento cervejeiro, né? Tu como um cara que praticamente me ensinou a fazer cerveja aí, Ah, né? Até hoje vendendo equipamento aí pelo Mercado Livre, né? Eu queria que tu te apresentasse aí, te mostrasse um pouquinho aí quem é o Heron Medeiros, né? tá, Quem é o Heron beleza. Medeiros? Vocês tá me ouvindo bem aí? Então, tô te ouvindo, manda bala. Beleza. Bom, eu sou o Heron, né? Amigo aí do Patrick. A gente se conhece de longa data, né? Estudamos juntos, no mesmo colégio, um tempo, depois acabamos fazendo a mesma faculdade, né, Patrick? É, E nesse meio aí a gente fez amizade e depois cada um seguiu o seu rumo, né? Eu acabei vindo para São Paulo, aqui em São José dos Campos, trabalho. O Patrick foi para João Pessoa e, e por volta aí da de 2014, eu tive contato com um amigo que fazia cerveja e pô, achei muito interessante saber que dava para fazer em casa, né? Principalmente apartamento, que eu morava, um apartamento bem pequeno. No começo eu fiquei meio, né, pé atrás, mas ele falou, não, é tranquilo, tal. E aí eu fiz um curso de cerveja artesanal aqui em Campinas, com, com o grande Landini lá da Arte Bril, acho que foi um dos pioneiros aí da cerveja artesanal no Brasil. Eu fui a turma dele 50 e alguma coisa. Na época ainda estava começando, hoje já deve ter mais de 400 turmas talvez. aham. E aí, bom, comprei o kitzinho dele lá, comecei a fazer cerveja e por volta aí de 2017, 2016, uns 2 anos depois fazendo cerveja, né? A gente teve eu com um amigo, o Gustavo, manda um abraço para ele, deve estar assistindo aí.
ele até teve a ideia da gente começar a vender equipamentos, né? A gente viu que ainda tinha um gap no mercado, né? Tinha poucas brewshops, online menos ainda, né? E então a gente começou a importar algumas coisinhas para vender, depois montar alguns kits e, enfim, a gente vende alguns itens aí já aí, ó, por volta de 4 anos e acabamos nos especializando em alguma coisa que faltava no mercado, né? Por exemplo, a gente vai falar, né? Mas, por exemplo, os tal dos bags, né? Para abraçagem, né? Pessoal do Biab aí que tá assistindo. Tem melhor bag do que esse do Band of... E a gente acabou a última vez que eu contei, ano passado, a gente tinha batido a marca de 1.000 bags vendidos aí para cervejeiros diferentes. Então, parece pouco, mas é um número bem expressivo, né? Considerando que a gente só atua mais no Ah, mercado online e vendendo para todos os estados aí. E eu não sei se eu estou enganado, Patrick, mas eu acho que tu foi talvez o primeiro kit nosso aí. o Nordeste. Primeiro kit 20 É, litros, mas né, que a gente vendeu, acho que foi pra ti, não foi não? acho que foi, cara. Lá em 2017, início de 2017, quando começou a história da Artezone, aqui em João Pessoa, o primeiro equipamento que a gente comprou aí foi desse cabo aí, ó, do Heron, do Band of Brewers. Se alguém procurar o É, Instagram dele ali depois, vai estar a fotinho lá nossa produzindo em casa ainda, né, Heron? Tem até pois a é, fotinho tem aí no Insta aí, cara. à Pois é, eu prova. fico orgulhoso, né, cara? Comecei, eu lembro, fazia cerveja há um tempo, aí o Patrick, vou comprar o kit aí e não, eu vou largar tudo, vamos fazer cerveja. Rapaz, levou Tipo, uns 2 anos no mínimo aí pra largar tudo. então, o Pra não Patrick o Patrick é o cara que tá realizando o sonho nesse. Se o cara é cervejeiro caseiro e nunca pensou em largar tudo para fazer cerveja, o cara não é um cervejeiro caseiro raiz, né? tem prova, tem prova. Da hora. Mas Mas é então o isso, cara. nosso, Então aí. O pessoal tá vendo aí, né? Depois pode achar a gente aí nas redes, né? É só procurar lá, ó. Band of Brewers. agora apareceu invertido. Aquela hora nós testamos, estava correta. Agora apareceu Mas o invertida. pessoal tá vendo na live aí, né? Procura a foto do Patrick lá no nosso Insta aí. Tu já usava máscara na época, porra. É, desde sempre, né, cara? Segurança alimentar desde sempre. Ô, Zito, mas vamos lá. O apelido carinhoso aí a gente chama de Zitos, né? É. Erãozito. Nosso tema aqui hoje é a gente falar um pouquinho do que o cervejeiro caseiro, quem quer começar a produzir cerveja, vai precisar de equipamento, né? Certo. E a ideia é a gente falar um pouquinho de cada etapa do processo produtivo, o que seria o básico de equipamento, né? O que seria necessário para o cara começar a produzir em casa. E tu, como um cara que revende aí equipamento, tem uma noção bem massa, eu que comecei com um caseiro aqui, a gente decidiu te chamar então para bater esse papo aqui e começar a dar uma geral aí. E a primeira etapa do processo, todo mundo sabe, quem já pesquisou um pouquinho de cerveja, é fazer a moagem do grão, né? A moagem ela é muito importante para o rendimento do processo produtivo, né? Para o rendimento da cerveja na etapa de brasagem. E elas, se não haver o grão moído, praticamente não consegue fazer cerveja, né, Heron? Sim. Então, basicamente, qualquer cerveja que tu for fazer, tu tem que moer o grão. E diz aí, cara, o que o pessoal tem encontrado de solução? O que tu usa até hoje para fazer tuas cervejas em casas aí? O que tu conta para Certo. nós sobre a moagem do grão aí? Um moedorzinho. Então, eu comecei, né, na época fazer cerveja na época que, né, não tinha muito equipamento à disposição, principalmente do caseiro, né? Sim. Então, eu já comprei o meu kitzinho com moedor, é o bom e velho moedor de discos, né? O Gu- O pessoal só bater aí no Google aí moedor de cereais, serve para várias coisas, mas é o moedorzão de disco básico que é o que a gente normalmente começa, né? Aí, claro, o Patrick tem outros vídeos aí do conteúdo da Artesone, aí ele já explicou outros métodos, né? Depois que o cervejeiro começa a aprimorar um pouquinho já a parte com moinho de rolos, né, e tal.
Mas assim, o basicão é um moinho de cereal, fácil de achar, dá um resultado satisfatório. E o detalhe, cara, que como eu falei, quando eu comecei era difícil, né? Até achar insumos, então era muito importante ter um moinho em casa. Mas hoje, para o cervejeiro aí que está assistindo a gente, ou quem está querendo começar, hoje está É, muito mais fácil porque as brew shops elas já fornecem o grão moído, né? Se o cliente assim desejar. Então facilita muito a vida. Então eu já diria que se eu fosse comprar um kit hoje, esse item, de repente, até né, se você não quer gastar muito, eu pensaria já no segundo momento, quando eu tivesse, vamos falar assim, um nível avançar. já. Mas dá para começar com um moinho de disco básico aí. Mas então dá pra... Eu não tenho ele aqui, porque ele, né, o negócio um pouco meio pesado, né? Mas qualquer coisa depois eu corro ali. Mas a gente tem bastante equipamento para mostrar aí. Tá tranquilo. Mas dá para dizer então que a moagem, para quem quer começar em casa, não é essencial, não é obrigatório. Não é uma preocupação, como eu falei, praticamente todas as bioshops hoje, né, as lojas, né, que fornecem insumos já mandam moído. E é até legal, porque quando você está começando, o Patrick já explicou os segredinhos da moagem, né? Depois vocês vão procurar no YouTube lá o canal. Ele deu até uma dica bacana que eu não conhecia, como saber se a sua moagem tá bacana. Mas hoje não é até bom que você compre moído, porque, enfim, os caras da loja já têm uma experiência, a maioria é tudo cervejeiro velho de guerra aí, então eles já vão mandar para você para dar uma eficiência bacana na mostura que a gente vai falar depois. Normalmente as brew shop já tem um moedorzinho de rolo, né? Até para Sim. praticidade ali. E o pedido que o cara faz na brew shop já vem moedinho, já vem na granulometria correta. Para a gente relembrar aqui, o Heron, a moagem ideal para o caseiro, bem simples, né? Um equipamento que o cara até tem. É tu pesar 100 gramas de malte, sem estar moído, moer ele, e ele tem que dar um volume ali de mais ou menos 250 a 270 ml. Se tiver nessa faixa aí, tá bom demais, vai conseguir ter uma eficiência boa no processo, sem muita dor de cabeça. É muito bacana, eu vi essa dica sua no seu vídeo lá, eu não conhecia, eu ficava ali, né, no feeling, né, pega na É, mão, via a proporção, mas achei muito legal. Só uma uma, coisa que eu não falei, Patrick, mas assim, mas se a pessoa, se o cervejeiro quiser ir na proa do moinho, daí, né, o cervejeiro caseiro sempre inova, né, então assim, a gente usa muitas vezes esse moinho de disco, por exemplo, associado com uma furadeira, que, né, quase todo é, mundo tem em casa. Então você ganha velocidade, porque assim, para você moer malte para, sei lá, 10, uma abraçagem de 10 litros, vai tranquilo. Para 20 litros já incomoda um pouco, porque já começa a ficar demorado. eu Então, lembro. conforme for subindo, dá para dar uns automatismos. E também o pessoal que parte, às vezes, para moinho de rosto também já procura, às vezes, né? Se tiver essa oportunidade, um automatizado também com motorzinho. Mas enfim, só o pessoal saber que conforme você vai evoluindo na técnica ali, querer fazer cada vez volumes maiores, cerveja de mais qualidade, você pode partir para essa e também dá para fazer em casa tranquilamente. Você pode comprar É. moído, mas é uma etapa simples, Mas qualquer um uma pode coisa fazer. que dá para falar aí, galera, não use processador, não use liquidificador, porque isso aí vai detonar a casca do grão e a casca é essencial para o processo que a gente vai ver daqui a pouquinho ali. Então, se não tem moedor, pede para brew shop moer. Encontra uma brew shop. Aí em São Paulo é super tranquilo encontrar, né, Heron? Sim. Aqui, pessoal, a gente tem ação Lúpulo, o Sampieri acabou de entrar aqui, ó. Falar da Ação Lúpulo aí, galera da Ação Lúpulo, parceira nossa aí, já ajudou a gente pra caramba muitas vezes. Então, assim, a brew shop vai conseguir moer para vocês, né? Então, quem quer começar, quer produzir, compra o malte moído ou começa com um moedorzinho, ao menos o de disco ali, mas De disco. não moe liquidificador, não moe processador de alimento, porque isso vai Sim. detonar a casca e tu não vai conseguir usar ela. E o pessoal que está curioso aí em termos de preço, né? O de disco é um moinho relativamente barato, aí vamos falar aí, uns R$ 150 aí, já dá para pegar um moinho bacaninha assim. Na cervejaria não tem outra. Na cervejaria a gente tem que usar o moinho de rolo, até para a É, questão da qualidade da abraçagem, porque aqui é um negócio, né? Aqui a gente tem que ter rendimento, a gente tem que ter controle disso, então não dá para estar usando um moinho de disco. Até por questão de rendimento do processo, né? Eu tenho que moer uma velocidade um pouco maior. Temos que
garantir que o processo seja adequado, né? O pessoal da Birrifício aqui também, estou citando aqui, ó, outra brew shop que tem aqui em João Pessoa agora, são parceiros da gente pra caramba, fazem esse ganagem aqui com a gente. As cervejas deles são fantásticas, galera, então fiquem atentos aí quem é de João Pessoa. Agora vamos para a próxima etapa, Heron. Vamos para a brasagem, né? Quem viu o vídeo lá de processamento de produção, os processos de produção de cerveja, vai ver que tem uma etapa grande. Eu não diria que é a principal do processo de cerveja, mas eu acho que é a segunda principal, porque a principal para mim é a fermentação, né? Fermentação é onde acontece a cerveja mesmo, é onde eu tenho um mosto que eu gerei na brasagem, e na fermentação vai acontecer um milagre, né, da deusa cervejeira lá, vai transformar aquela caldo doce em cerveja. Mas a brasagem basicamente vai ditar muitas propriedades, qualidades na cerveja e por aí vai. Para quem quer começar, Heron, o que tu indica aí de equipamento para o cara ter em casa, que daí é essencial, no mínimo isso o cara precisa ter para produzir a cerveja dele em casa? Beleza. Então, Enquanto tu vai falando aí, eu vou ver minha cerveja aqui, beleza? Beleza. Tô esperando tu mandar a minha ainda, a minha amostra, hein? Bom, então, a próxima etapa, né, aí do processo de braçagem, como o Patrick falou, né, que a gente vai fazer a mosturação, né, que é quando basicamente a gente vai fazer a infusão, né, desse malte moído e fazer, vamos falar assim bem grosseiramente, um cozimento desses grãos para extrair, né, os açúcares aí, fazer... bom, primeiro de tudo que a gente precisa é uma panela, né? Até eu separei aqui para mostrar, a que eu uso. Então, primeiro, né, uma panela, né? Aqui eu tenho ela tá judiada, foi bem usada. Eu lembro Então, dessa. aqui a gente encontra comercialmente como caldeirão, né? O pessoal fala caldeirão, hotel, né? O nome vulgar é desses de alumínio. Bom, depois tem também de inox e tal, mas para o caseiro o custo-benefício do alumínio é melhor. Aí aqui uma válvula ou uma torneira, tanto faz, mais uma panela. Aí, lógico, você vai precisar de uma fonte de calor, né? Mas para começar, fogãozinho de casa sossegado. Sossegado. Se quiser dar um plus ali, um fogareiro, não precisa mais do que isso. Muitas pessoas têm, né, um fogareirinho em casa, mas eu comecei no fogão e agora eu tenho um fogareirinho ali, mas só para questão de... O Eli mandou tu sair da cozinha e tu foi pra sacada, né? E já tem esse transtorno aí, né? O pessoal que tá na dúvida aí, dá para fazer um apartamento tranquilão. O meu, só para ter uma noção, a panela que eu mostrei, ela é de 38 litros, eu faço biab, né, que é no bag, para levas de 20 litros, só para o pessoal saber. Mas dá para começar, hoje está muito fácil achar kits menores, dá para começar sem incomodar muito a patroa. Bom, então, como você vai ter que aquecer, né, uma das principais coisas que o Patrick também fala no conteúdo dele, a gente não vai entrar muito no detalhe, mas assim, é controlar a temperatura. Para o cervejeiro iniciante, não vou entrar no mérito de outros controles, Patrick, de água e tal, porque não é necessário. O básico para a primeira etapa é controlar a temperatura. Panela, um termômetro. Aí eu tenho dois tipos para mostrar para vocês. Tem, né, esse aqui, ó. Esse é o de álcool, né? Esse é o termômetro de álcool, né? Tem álcool na... É o padrãozinho lá, né? Mercúrio ali, né, tal. Ah, é mercúrio esse aí. Eu achei que era álcool no bulbo ali, né? Mas é mercúrio, né? Esse é o que não nada difere daquele termômetrozinho de medir febre, né? O que era o analógico, né? Vamos falar assim. Primórdio. E, bom, esse aqui é o mais comum, porque ele é bacana que você pode largar ele na panela, ele tem esse revestimento cerâmico, né? Ao redor dele. Então você pode deixar ele... Achava que era plástico. Tem uns que é de plástico, né, eu acho. Esse aqui é bodozinho, cara. Não, acho que... Quando tu me vendeu o equipamento, tu me vendeu um termômetro bem chulezinho, cara. Isso aí então, eu queria... Esse aqui... Então, esse aqui é o... Então, você pode largar lá, deixar ele boiando lá na cerveja, ele é legal por causa disso, é prático.
E tem também, eu acho que foi esse que eu te mandei, né, Patrick? Foi não? Esse aí não aguentou o tranco, não, cara. E tem o teu tranco aí é puxado, né? Mas assim, esse aqui é Eu braçava, um. né? Então. Esse aqui é porque ele é mais baratinho, é baratinho, né, cara? Esse aqui, sei lá, pra ter uma ideia, não sei nem quanto tá custando desse hoje, cara, mas. Tu tá vendendo desse aí mais ou tu parou de vender esse aí? Eu tava mais nesse aqui, né? Aham. Mas esse aqui deve. Mas assim, seguramente mais de R$ 50 aí, entre 50 e R$ 100 talvez. E esse aqui a É. gente achava, pô, acha Por baratinho, 25, né? 20, 25. Mas assim, esse aqui é aquele de comida mesmo, né? Não chama É de alimentício, né? alimentício. Cozinheiro. Mas é legal que ele é digital, né? Então, enfim, tem Não, esses mas esse dois. aí quebrou o galho pra caramba quando a gente começou a fazer, cara. Foi ele que resolvia a nossa mostura. Ele é bem. Como eu falei, tem esse inconveniente, né? Esse aqui você pode largar ele mergulhado lá no mosto. Esse aqui, lógico, como é um equipamentinho eletrônico, né? Tem que tomar só cuidado para não, Pra não não mergulhar, molhar né? e tal, Só, mergulhar. Mas só, ele só espetar a parede. aguenta, mas ele aguenta alta temperatura. A gente está falando também aí de 60, 70 graus, 80 graus no máximo, né? No é. processo. Beleza, Herô, Então, controlamos a aí fora, temperatura. o básico é isso, né, Patrick? Aí Não, mas se aí tem que dar. você, Vamos lá. Aí a gente tá lá, tá com o grão moído, a água fazendo a mostura, né? E controlando a temperatura, dependendo da receita, o cara vai para uma rampa, dependendo da receita, vai para outra, né? Finalizando a mostura ali e tal. Tô com aquela sopa de grãos ali, aquele caldo doce, extrair todo o açúcar isso. do grão e tal. E aí, o que eu faço com essa bagaço, com esse grão tudo? O cara em casa tem que, na cervejaria, normalmente tem um fundo falso, o cara extrai, drena esse moço, né, e fica o grão ali. E em casa, como é que o cara faz aí? Isso, Qual é então assim, terminada essa fase ali, né, de controlar a temperatura para fazer lá a extração lá, né, a conversão do amido, né, do malte em açúcares, né, a gente precisa separar então esse bagaço do mosto que a gente chama, né? Então, nos primórdios da cerveja artesanal aqui, né, era padrão a gente ir para o fundo falso. E para o processo, a gente não comentou, similar à mas cervejaria? Já ia similar à cervejaria. A gente reduzir a fazia escala. uma, isso, exatamente, uma mini escala. Então a gente trabalhava com 3 panelas, né, Patrick? Eu comecei assim. Então, basicamente, tinha um fundo falso, que ele nada mais é do que um Ela, né? Tipo, disco, uma tela, um disco perfurado de metálico, que ele ficava aqui numa altura levemente acima da torneira, né, ou da aham. válvula. Então, o que acontecia? Depois desse processo de controle de temperatura, basicamente a gente começava a fazer uma recirculação da cerveja, né? De maneira que esses grãos em suspensão, eles começassem a decantar sobre esse fundo falso. Então aí, né, tem métodos para isso, mas o mais simples é você retirar a cerveja na torneira, pode ser com Uma uma canequinha. canequinha, como diz o Patrícia, né, e jogando em cima. Esse processo, né, a cerveja ela vai decantando e vai acumulando essa cama de grãos ali embaixo, né, sobre o fundo falso. E como esses grãos estão acima da linha da torneira, então você com auxílio de uma outra panela, né, Drenado. abria a torneira e ia drenando e sobrava esse bagaço ali acumulado sobre o fundo falso. Porém, um método que caiu no gosto popular, por assim dizer, para fazer cerveja, por ser mais prático, Ó, foi o eu comecei. uso foi o uso do que a gente chama de grain bag, né? Ou só bag, que nada mais é do que um saco de um material filtrante, que normalmente é usado o voal, né? Que tem até aqui atrás, né? Cortina, que é usado para fazer cortina. É o tecido mais utilizado. Que ele, vamos dizer assim, ele substitui a função, substitui esse fundo falso e tem a vantagem para o cervejeiro de ele evitar essa necessidade de uma segunda panela. Porque você tem esse coador, vamos dizer assim, sobre a panela. Eu vou até pedir para a minha assistente pegar um para mim.
Você pega um saco para mim, por favor? A tua Vou mostrar para assistente. vocês, o meu assistente vai pegar um bag lá. Então, esse coador, vamos dizer assim, depois que você fez essa primeira etapa, basta você suspender ele, que ele vai retirar todo o bagaço. É quase como uma infusão de chá, né? Ele vai tirar todo esse bagaço e vai sobrar só o mosto ali, sem o bagaço e outras e algumas partículas, né, menores que ele consegue também dar uma filtrada, por assim dizer, né? Então, Ô, assim, Heron, e a tem que pro deixar bem, caseiro, a vantagem que tem que ó, deixar bem clara desse processo é a economia de uma panela, né, cara? O cara consegue basicamente fazer mostura, clarificação, fervura ferver depois, a próxima etapa, tudo numa tudo na panela só. mesma. Tudo numa panela É, só. assim, aí, né, vai do gosto aí, né, vamos falar assim, da preferência do cervejeiro, o que que ele está procurando, porque assim, não vamos entrar em detalhe, mas em linhas gerais a abraçagem no bag ela é um pouco menos eficiente do que fazer o completo 3 panelas, mas nada que você não consiga compensar, por exemplo, colocando um pouquinho mais de malte, por exemplo, para compensar essa perda de eficiência. Mas É, você ganha em tempo, em espaço, você não vai precisar, dá para fazer em uma panela só. Ó, aqui tem uma versão miniatura, para ficar mais fácil de ver, mas esse aqui é o que a gente chama de hope bag, né, Patrick? Vamos falar depois. Mas é usado para fazer infusão de lúpulo, né, principalmente para dry hopping, né? Ou isso. E até na também fervura mesmo, para não dar muito sedimento. Mas assim, o bag nada mais é que um saquinho desse, só que uma versão maior para uma panela. Então depois que terminou o processo, os grãos vão estar aqui dentro, né? O bagaço. Você suspende ele da panela, deixa escorrendo ali um pouco. Você fez a limpeza. Então seria o outro item aí faltante, né, Patrick? Eu acho que aí finaliza para fazer essa primeira etapa ali, que seria, além do que a gente comentou, né, do termômetro, da panela, a o mostura. fundo falso barra o bag. Eu Também sugiro. tem a bazuca, né, cara? Mas acho que a bazuca É, tem a bazuca também. a Que também bazuca, para quem não ela. sabe, a bazuca, para quem não sabe, nada mais é do que um tubo de tela que é rosqueado justamente naquela torneirinha que o Heron mostrou na panela ali, pelo lado de dentro da panela. Ou seja, todo o caldo vai passar por ali, mas o grão não vai conseguir passar por aquela tela. Tem uma desvantagem bastante grande na bazuca, que acaba concentrando o fluxo ali. Se o cara quer fazer uma lavagem, o cara não consegue lavar muito bem e tal. O pessoal às vezes reporta entupimento, né? Dá uma atrapalhada. Melhor Eu, né, solução, melhor solução para quem para quer quem começar, e também essa pegada pra pegada do espaço, né, Patrick? Eu, é, particularmente, comecei com 3 panelas, mas depois que eu conheci o método BIAB, né, que a gente chama, que é a sigla para Brew in a Bag, que é sigla em inglês, né? Eu é, conheci, na época eu pesquisei bastante os vídeos lá dos americanos, né? Porque lá eles já começaram com cerveja artesanal, né? Bem antes. E o a pessoal revolução lá pegava na década. forte na abraçagem com o saco. Então, para quem está querendo começar, eu sugiro começar no saco. Você vai, no bagzinho, vai economizar bastante espaço, grana, né? Para comprar o equipamento. E vai ter umas. E assim, não tem interferência. Você vai fazer cerveja de qualidade igual. Cerveja vai sair muito boa, vai sair muito boa. Beleza, fizemos a clarificação do mosto, extraímos o bagaço com um bag ali, bonitão. E aí, o cara espreme ou não espreme esse bagaço para render mais, Heron? Ah, Não, tudo é experimentação, né, cara, na vida cervejeira, né? A gente sabe que muitas coisas foram sendo desmistificadas, né, Patrick, ao longo do tempo, né? Então, é. assim, eu acompanho, né, uns canais de pessoal que abraça há muito tempo e vou te dizer que eu espremo, já vi vários cervejeiros experientes dando aquela espremidinha. E Eu assim, também. o pessoal sempre fica naquela, né? Vai espremer, pode esmagar um bagaço, né? Tem que dar um flavor, ou deixar a A cerveja, ou dificultar a clarificação. Mas assim, fazendo de leve ali, com jeitinho, sem muito. Também não precisa também, né? Não precisa também ir no extremo, né? O pessoal Querer. relata muito de quando espremer o bag e trazer a distringência para a cerveja, né? A distringência, para quem não sabe, É,
é aquele sensação de travamento de língua. Para quem já comeu banana verde, é a mesma coisa. Então, porque na casca, principalmente na casca, esses compostos, quando eles são muito atritados ali no processo, acaba sendo carregados para o mosto e trazer essa astringência. Mas, cara, eu já vi espremer pra caramba e a cerveja não ter astringência nenhuma. Então, sabe, Maria, é muita experimentação, né? Mas assim, a sushi, eu particularmente, né, procuro só dar aquela espremida de leve e dá para compensar. Aí também, isso é uma coisa que alguns fazem, outros não, que é a lavagem, né, do grão. Dá para compensar, faz uma lavagemzinha ali a mais, você vai estar tirando um pouco mais do extrato ali, sem precisar necessariamente ficar espremendo, né? Exatamente. A lavagem, eu digo assim, é importante, dependendo da cerveja que tu estiver fazendo, é importante, tu vai conseguir um pouquinho mais de rendimento aí no teu processo. Exatamente. Vai dar um pouquinho mais de rendimento, mas, cara, tem cerveja, se o cara não está preocupado com rendimento, é um trabalho a mais, é uma tarefa a mais no processo, dá para simplificar tranquilo, ela não é essencial para ter uma cerveja de qualidade. Legal. Tá? Eu particularmente, até a própria lavagem, se eu faço hoje, eu faço pouca coisa, porque justamente eu quis tirar aquele processo de 3 panelas, que na verdade, né, era uma panela para fazer a mostura, aí outra para você separar o bagaço, vamos falar assim, para clarificar, e para ferver, né, Patrick? Você transferir, ferver, e uma terceira para esquentar a água de lavagem. Então, assim, poxa, cara, se administrar 3 panelas para levas grandes é complicado. Então, eu parti para panela única com bag, sem lavagem. Eu já entrava com toda a água no começo, como o Patrick comentou. Assim, para 20 litros, que é o que eu faço, eu vou perder um pouquinho de eficiência, mas, cara, eu compro meio quilo a mais de malte por, sei lá, por R$5, entendeu? E vou ter um processo muito mais rápido. Mas, enfim, é gosto, dá para você ir brincando com essas alternativas aí. Dá. Beleza, então acabou a mostura, tô com o mosto ali na panela, sem bag, sem grão, sem nada. Qual é a etapa agora? A gente vai para fervura, né? E aí na fervura não tem mistério, né, Heron? Basicamente eu tô com esse caldo ali e bora ferver, não precisa ter mais equipamento necessário. Não precisa controlar a temperatura, certo? Que é só tacar fogo até ferver e... Taca fogo até ferver. E aí tu mostrou aí, né, o bagzinho, alguns cervejeiros mais requintados, vamos dizer assim, usam o hop bag. Gourmetizados. O cara que é mais bruto, o cara taca o bag. Você pode usar, assim, facilita para reter um pouco, né, Patrick, do sedimento ali para você fazer essa infusão do lúpulo, né, que é o que vai dar conferir o amargor para a cerveja, né? Falando tecnicamente do uso do hope bag na etapa de fervura, é que na etapa de fervura, vamos lá, para quem não assistiu o vídeo de processo ainda, mas na etapa de fervura o cara vai ferver o mosto primeiro para esterilizar, condensar a proteína, aglutinar proteínas ali para dar uma clarificada no mosto, eliminar off flavor, né, aquele off flavor de milho cozido, DMS, né, para quem não sabe. E principalmente também converter o alfa-ácido do lúpulo em isoalfa-ácido para dar o amargor da cerveja. Porque se a cerveja não tiver o amargor do lúpulo, a cerveja vai ser enjoada, vai ser doce, vai ser enjoativa, né? Então a fervura é essencial por conta disso. E aí o cara pode usar o hope bag ali. Qual é a vantagem e desvantagem de usar o hope bag, né, Heron? O hope bag vai, como o Heron falou, não dá um bagaço no mosto cervejeiro, então eu vou reter o bagaço do lúpulo, que o bagaço é uma planta também, né? E aí esse bagaço vai ficar retido no bagzinho ali. Então eu consigo daqui a pouco ter menos trube no processo e ter um rendimento um pouquinho maior na cerveja. Mas o hope bag também vai dificultar um pouco, talvez, a conversão do alfa-ácido em isoalfa-ácido, né, Heron? Aí... Sim. Porque ele fica, vamos falar assim, fica boiando, vamos falar assim, né? Aí tem o cervejeiro que usa uma manha também para tentar melhorar essa área de contato, vamos falar assim, né, Patrícia? Para ele colocar um peso.
Ah, tem gente que usa, né? Às vezes mais até no dry hop, mas colocar bolinha de gude esterilizada para ele ficar mais, não, né? Ou fica com a colherzinha ali empurrando o bag para baixo, né? Esses ideias de bolinha é legal, que daí ele fica mais afundado. Ou até depois a gente pode falar um pouquinho, né, do dry hop também, né? Esse também É, não. é porque no dry hop é mais complicado, né, Patrick? Porque depois você não tem muita coisa para fazer para separar esse bagaço, né? Na Só o fervura, cold crash, né? Só o cold crash. é. Nós vamos chegar na Vamos lá, fermentação, vamos já lá. vamos chegar. Bom, Vamos avançando o ferveu é processo. isso aí, né? Aí pós-fervura, né, Patrick? Aí tem um instrumento aqui que a gente não citou, que se você dá para você usar só nessa etapa, né? Não necessariamente precisa usar antes, que é o densímetro, né? Vamos falar sobre ele? Ah, beleza, cara. A gente não falou nem da abraçagem, né, cara? Não, então, porque assim, bom, aqui está um exemplar, né? Um Esse aí é o densímetro. fusão, né? Beleza. Então, Esse assim, aí é para quanto? 450? esse aqui é de 1.100, né? Tá, mas tu vai ter que usar uma Não proveta sei de se foi. 250. Ah, tá, esse aqui exatamente. Eu não tô com proveta aqui, mas uma proveta de 250 ml, esse aqui. Então, a base, bom, para que ele serve? Né? Para medir a densidade do mosto, né? Barra cerveja, né? Então, Aham. assim, o mais básico que a gente usa ele é, vamos falar assim, numa abraçagem sem muito controle, né, Patrick? Normalmente a gente inicia assim, a gente tira uma amostra da cerveja, enche a proveta lá, 250 ml, né? E mede a densidade que a gente chama da densidade inicial, que é pós-fervura, né? Aham. Do mosto, e depois da fermentação a gente tira uma nova amostra e mede novamente que é a densidade final. Com E na essa continha, abraçagem? com essa continha aí a gente vai no final descobrir o teor de álcool. Então, assim, o principal, vamos falar assim, é para a gente ver o teor de álcool ali e ver como é que está o nosso processo. Então, na abraçagem é legal você tirar uma amostrinha para você ir controlando se o seu processo está bacana ali, né? É, eu diria até, Patrick, que você vai precisar mais. Não sei se porque você usa bastante, provavelmente, o infratômetro também, né? Para ter bastante controle. Mas Na assim, cervejaria? no caseiro no dia a dia, normalmente na mostura, né, Patrick, a gente acaba usando mais o teste de conversão, a gente não citou, né? Do iodo, né? Do iodo. Que Não, mas aí é falar de é processo, né? Falando do isso, processo, Aí, a gente aí, pode. aí, quando vai para fervura, a gente vai ver se a gente está perto do que a gente quer e eventualmente poder compensar, né? Mas dá uma pincelada aí que tu tem mais o conhecimento do processo aí. Não, na abraçagem a gente pode controlar também a gravidade do moço, que é a quantidade de açúcar, né, que tem nessa solução, né, que se chama moço. E aí a gente mede ou com densímetro ou com refratômetro, tem outros equipamentos modernos, tecnológicos também. Mas para quem é artesanal raiz mesmo, vai ser no refratômetro ou no densímetro. E ela pode realmente ser medida na abraçagem para saber quanto que foi convertido, né, se eu cheguei na gravidade específica desejada, e principalmente na pós-fervura, que é onde realmente eu vou usar o valor de gravidade para fazer a continha lá e saber quanto de álcool a cerveja vai alcançar, né? Mas basicamente é isso mesmo. Então Ah, precisa. tem um refratômetro aqui, ó, só para o pessoal ver. Olha, O esse aí é o bacana, refratômetro. então, assim, o densímetro é o mais barato, né? O refratômetro aí já é um pouquinho mais caro, mas a vantagem dele é que você, com apenas, né, uma gotinha de mosto, que você coloca aqui sobre essa telinha, e depois, né, você faz a leitura, né, como se fosse um binóculo aqui, como se fosse um- Exatamente. você faz a leitura ali da densidade, né, vamos falar assim, né, numa escala, enfim. Tem Aí tem refratômetro que Briggs, vai né, dar escala, tem vai o dar duplo, né. escala, vai dar escala Mas em assim, briga. o legal é que assim, com uma gotinha só, passa que já coloca ali e você já tem uma leitura direta, né? O único detalhe aqui do densímetro é que você precisa, além de retirar uma amostra maior de 250 ml, você tem que corrigir pela temperatura, né? Porque a gente sempre, né, parte ali a gente quer saber no final na temperatura ambiente, né? Para ter com 20 graus, né? Vamos falar assim.
Então você vai ter uma leitura aqui, aí tem uma tabelinha de mão que todo cervejeiro caseiro tem, que a leitura que você faz ali e a temperatura que você mede no termômetro, você converte para uma densidade de temperatura ambiente, vamos falar assim, né, Patrick? E esse aqui não tem inconveniente, ele automaticamente, vamos falar assim, ele corrige, né, essa variação, né? É porque, como tu coloca gotinha, ele resfria muito rápido, Ele resfria, né? Eles fazem o marketing, né? Que é automático, com compensação, mas nada mais é que o Patrick falou. Você põe uma gota aqui, uma lâmina aqui do monstro, então ele cai para a temperatura e você está lendo sempre numa temperatura padrão, né? Ó, o Guilherme Almeida está acompanhando a live aí, fez uma pergunta. Não, o Guilherme Almeida não, o Guilherme Dalmédico, nosso grande amigo Barreira. Perguntou para Fez quantos uma litros? Você viu? O refratômetro, o cara bota gotinha ali, bota umas gotinhas e vai medir a gravidade O específica. refratômetro, né? Você pode usar ele para uma produção de 5 litros, como para uma produção do Patrick de 2.000 litros. Ele é só, né, como a gente falou, é só um instrumento para você controlar o processo através da densidade do mosto, né? E você pode, quantas vezes quiser, durante o processo, tirar uma gotinha ali com uma. Como é que é o nome do instrumentinho? Pipeta? Piceta, né? Eu lembro de chamar ela de piceta, que é uma pipeta que tem um bubuzinho ali, o cara tira as gotinhas e mete. Você pega na colher, na famosa colher, e pinga uma gota ali. Então, respondendo aí o nosso querido amigo Guilherme, independente da produção, seja uma cervejaria industrial ou em casa, você pode usar tanto um quanto o outro. Certo? Vamos lá, eu uso os dois porque no processo de brasagem e fervura é mais prático eu estar usando o refratômetro, eu pego umas gotinhas ali e tal, mosto quente, não preciso estar corrigindo temperatura e coisa e tal. Mas na fermentação, o refratômetro tem uma particularidade, tem que fazer várias contas ali, porque o álcool que é produzido no processo de fermentação, ele interfere muito na leitura do refratômetro. E aí eu uso o densímetro mesmo, para ter a leitura já na hora, não precisar fazer conta nenhuma. Então, como eu não tenho problema perder 250 ml do meu 20 litros ali, o meu tanquezinho aqui é de 600, então eu não tenho esse problema. Eu tiro na proveta mesmo, 250 ml e meço ali. Mas uma coisa que é importante falar, até na pós-fervura e na fermentação, se tu tá usando a proveta com densímetro, fez a medição, cara, não queira aproveitar esse mosto, porque quando tu tá fazendo essa medição, pode daqui a pouco fazer alguma contaminação e tu jogar isso para dentro do teu balde novamente ou para dentro do teu mosto já fervido, isso pode levar algum micro-organismo ali para a cerveja e querer contaminar a tua cerveja. Então, pós-fervura e na parte fria, não reaproveita essa amostrinha. Aproveita para tomar, para saber como é que tá a cerveja, como é que ela evolui. Nada se perde, né? Nada se perde. Jogar de novo no moço para tomar depois, não faz isso não. Ô, Patrick, só queria fazer um adendo antes de passar para a próxima etapa. O pessoal que está assistindo, né, que às vezes quer começar a fazer cerveja, que o bacana da cerveja artesanal, né, caseirão, é que para todas as etapas você sempre vai ter uma alternativa barata e um instrumento, vamos falar assim, mais sofisticado, mais caro, tipo R$50 e os R$150, R$200. Isso aí, e assim, e a mensagem é que tanto com um ou com o outro, você vai fazer uma cerveja de qualidade. É isso que eu acho que é bacana o pessoal saber, né? Dá para começar com pouca grana, falando, né, bem, e com o tempo você vai pegando gosto, você pode querer melhorar o seu processo e partir para equipamentos melhores, mas assim, sempre lembrando que com um ou com o outro vai sair de cerveja boa. Ser bem sincero, quem quer perder o medo de fazer cerveja, quer começar a fazer cerveja, pode começar daqui a pouco com o que tu tem em casa. Tá? Faz uma levinha de 5 litros, compra os insumos, uma receita, pede para abrir o shopping, bolar uma receita para ti lá, bola uma receita para ti para 5 litros, faz uma panelinha de pressão que tem em casa, uma panelinha maior, mete um bagzinho ali, fermenta numa garrafa PET de água mineral, tá resolvido. Legal. Ô, Patrick, tem mais uma perguntinha aqui, ó. Não sei se você conhece esse sujeito. Otávio Carradori. Um abração, cara. Quanto tempo, hein? Poxa.
A pergunta dele, Pessoal de Shark City bombando aí, cara. quem tem água de poço para fazer cerveja faz diferença? Qual o cuidado? Otávio, Eu vamos diria que lá. faz uma cerveja, ó, positiva. Fala aí, Patrick. Pode fazer cerveja. Mas, claro, para quem está começando, isso não importa tanto. Dá para fazer uma cerveja tranquila, não precisa nem conhecer muito bem essa água. Mas dependendo do teu nível do teu nível técnico de cervejeiro, daqui a pouco tu vai ter que conhecer um pouco melhor essa água para saber se tu precisa corrigir um pouco ela ou não, o pH dela, o sal dela. Normalmente água mineral já vem essas informações no rótulo da água. Agora, a água de poço, é bom mandar fazer uma análise dela, verificar se ela não é muito dura, porque se ela for muito dura, ela pode daqui a pouco dificultar um pouco o teu processo, rendimento, coisa e tal. Atividade da levedura, tem que conhecer um pouco ela. Mas assim, para quem está começando, não está preocupado muito com Ó, rendimento, não tem problema nenhum, pode meter bronca, que a mineral, água de poço é fantástica para fazer cerveja. falando da visão do caseiro. Pro caseiro, cara, quem tem isso em casa, quem tem o poço disponível, cara, é excelente. Por quê? Primeiro, você não pode usar água da torneira com cloro, água tratada, porque o cloro vai, né, acabar com o seu processo ali. E É, para você filtrar essa água, não é legal um filtro simples, né, Patrick? Você vai ter que investir num filtro caprichado aí, o pessoal usa filtro triplo, tal, carvão ativado, não é interessante. E comprar água mineral tem o inconveniente do custo, né? Então, cara, se você tem, ó, até eu vou falar aqui, as últimas cervejas que eu fiz, lá na cidade de Jaraguá do Sul, eu pegava a água direto da fonte, lá na cachoeira, lá no sítio lá da família do meu sogro, que era onde no caso aí, né, lá era a companhia, enfim, a companhia de águas da cidade lá captava água, então eu pegava lá na fonte. E, pô, fiz cerveja boa com isso aí. Como eu falei, quem tá começando não precisa se preocupar tanto, né, Patrick, com o controle da água, eficiência e tal. Então, se você, ó, quem tem um pocinho disponível, cara, vai fazer cerveja, bicho. ô Heron, vamos dar uma avançada aí, porque Vamos, nosso vamos. Estamos acabando, né? tá massa pra caramba, mas 10 deu uma hora, minutos. né? Corta aí, gente aí. Vamos para fermentação. Não, tem que resfriar o mosto, né, Tem primeiro. que respirar o moço, vamos lá. Tô com o mosto Ó, quente. O que o caseiro usa para resfriar aí, Heron? Mostra aí. então, Patrick, depois vocês vão procurar o conteúdo do Patrick, ele vai entrar no detalhe técnico, mas depois que se ferver, você tem que resfriar esse cara rápido para uma temperatura ali adequada para começar a fermentação. Mas vamos falar aí próxima temperatura ambiente, grosso modo. Então, Tem para várias resfriar, técnicas. então, primeiro, né, se você trabalha vai fazer volume pequeno, panelinha pequena, pouca cerveja. Eu diria aí 5, 10 litros. Dá para você simplesmente jogar, por exemplo, uma bacia com água fria, jogar gelo em volta, já, né, congelar umas garrafas PET. Eu acho que é o mais grosseiro, né, Patrick? Bota na pia com gelo Bota e na tá pia com gelo e enche de água. Se a sua panela for pequena, claro. meia horinha no máximo, vai estar frio, né, Vai Heron? estar, panela pequena. Aí, claro, meu caldeirão aqui, quase 40 litros. Já fica um pouco mais complicado. Então, o que que é o primeiro equipamento assim, que é o mais usado era o chile de imersão, né? Que nada mais é, quem já tomou chopp sabe, né? Aquela serpentina, nada mais é do que uma serpentina, pode ser de alumínio, de cobre, Inox. que você mergulha ela na panela e passa água fria por dentro da serpentina e ela vai extraindo o calor. Claro, dá para potencializar passando água gelada, enfim, mas é Mas o a água a temperatura famoso. ambiente já resolve ali, vai Já chegar no. resolve. Se você tiver uma pressão legal, vai ser mais rápido, 20 minutinhos ali resolve o problema. Isso é o chile de imersão. E tem o que eu uso aqui, que eu vou mostrar, que ele é Esse chile que vai um conceito bacana, que é o que a gente chama de chile de contrafluxo, né? Por que ele é contrafluxo? Então aqui, ó, ele também. época não tinha engate rápido, hein? Isso aqui é só Ah, prêmio. porra. Não, isso aqui eu personalizei o meu, né? Mas aqui, ó, ele também tem uma serpentina, dá para ver aqui as pontas aqui, né? No meu caso aqui é de cobre. Tem a serpentina de cobre e ele tem por fora uma mangueira de jardim, uma mangueira aqui um pouco maior. Então, como que funciona? Você passa pelo cobre ou alumínio, tem chiles de alumínio, você passa a cerveja, o mosto quente, né? De cima para baixo, vamos falar assim, e você vem com a água de baixo para cima, fazendo o Contra fluxo. movimento contrário, né?
ao mosto, por isso chamado de contrafluxo e potencializando essa troca de calor. Então, põe esse carinha aqui, você passa a cerveja aqui uma vez só, ela já vai sair no final ali, já no seu fermentador, com uma temperatura bacana. E no meu processo aqui, eu consegui trazer aí de 20, 30 minutos para coisa de 6 minutos, 7 minutos. Estou falando de experiência própria aqui com o meu cobre. Então, ele tem um custo um pouco maior, não é absurdamente mais caro. É uma coisa, enfim, não é muito difícil também de fazer e você ganha tempo no processo, né? No final a gente sempre quer ganhar tempo para poder cada vez abraçar mais, né? Então, eu pergunto o Beer Planet, como é que faz a limpeza dele? Já legal. que o trabalhar com soda. Então, diga aí. O bacana assim, o ideal quando você usa esse tipo de chiller, né? Assim, a parte de fora, onde passa a água, né, não é tão importante, né? É mais o interno, onde passa o mosto, certo? Então, assim, o ideal, se você sempre lavar ele, depois por exemplo, você terminou a braçagem, se você, por exemplo, colocar uma água quente na sua panela e recircular nele, já é bacana que você já vai manter ele razoavelmente limpo. O que eu aprendi também nesse tempo que dá para fazer, se você acaba ficando um tempo maior e tal, é usar o vinagre, cara. O vinagre ajuda você a tirar o zinabre, né, que a gente chama, né, se eventualmente tivesse... O copo estava oxidando e ficando uma coisa... Aquele negócio, aquele azul, né, meio esverdeado, né, Patrick? O vinagre tira tudo, cara. Eu usava isso então, aí. Assim, aí o que eu faço? Olha, eu sempre mantinha ele limpo, acabava a abraçagem, eu recirculava uma água quente nele, então depois deixava secando no ar ali, para secar mais rápido. Já era praticamente suficiente se você está sempre abraçando. Lógico, né? Você vai usar de novo, antes do processo, você passa novamente, pode circular uma aguinha ali, até para testar o seu equipamento ali. Já é basicamente suficiente. E tempos em tempos, ou se você ficou muito tempo, o que eu faço em casa? Eu esquento um pouco de vinagre, Patrick, na panela, dou uma aquecidinha para dar uma potencializada e dou uma reciclada. Eu tenho uma bombinha também é um negócio que a gente não falou, mas é um negócio barato que você compra aí. A bombinha, lógico, a bombinha é pro caseiro, né? Não vamos entrar no mérito do cereal. Então eu ficava recirculando ali uns 10 minutinhos ali, um vinagre aquecido. Bacana, mas depois passa uma água para enxaguar. Acho que da abraçagem tem que sanitizar ele, né? Antes da abraçagem tem que sanitizar, né? Como você já vai estar trabalhando com porque assim, ele falou ali mais da limpeza, por causa da soda, né? Mais na etapa de limpeza, né? O cobre, se eu não me engano, dá para sanitizar com iodofor, né, Patrick? Dá. Mas nada do que uma água fervente também já não é o suficiente. Então, como eu falei, eu faço isso. Se tiver um pouco mais de preciosismo, pode usar o sanitizante. Aí a gente tem uns aí, né? Tem o peracético também. O mais usado é o peracético, o Biofor, né? Que é a solução de iodo, ou até o álcool 70, né? Só o cuidado que tem que ter é que o peracético para alumínio não é recomendado. Para o alumínio ou para o cobre? O peracético para o alumínio. Para o cobre, sinceramente, eu não sei se ele também tem alguma reação. Mas assim, cara, jogando essa água quente ali, por exemplo, né? Se eu estou, já não precisa gastar nada demais aí. Estamos entrando numa aula de materiais quase aqui, hein? Bom, mas é basicamente isso. E só lembrando, o chiller de imersão, a vantagem dele, cara, é que você não precisa sanitizar. Ele só precisa estar limpo, porque como você vai jogar ele na panela com o mosto ali fervente, ele já esteriliza. Então, tranquilão. O Edmar está perguntando, olha, preciso de 2 bombas para resfriamento, uma para a água, outra para o mosto. Não, Edmar, não precisa. O mosto vai cair, não precisa nem de nenhuma bomba, na verdade. O mosto vai cair por gravidade, vai passar por gravidade, e tu põe o teu balde abaixo do chiller, tu põe o chiller no meio do caminho, tu põe tua panela em cima, então o mosto vai descer por gravidade. Isso. E a água, a pressão da rede vai empurrar a água. A pressão da rede é suficiente. Apesar de ter uma alturinha aqui, mas 30 centímetros aqui é tranquilo.
Tranquilo, suficiente. Tanto pro de imersão quanto o contrafluxo não precisa. A bomba eu acabo usando para você ganhar tempo. Ou, por exemplo, depende da bitola também, né? Se a sua bitola aqui for muito pequena, pode ter um pouco mais de dificuldade, né, de descer. Aí também você às vezes não tem uma altura para fazer uma queda legal, quer trabalhar no mesmo nível da panela, eu jogo a bomba ali. Mas não precisa, tá? Não precisa de bomba para nada. Mas, conforme o tempo, você pode querer uma para ganhar tempo aí. Vamos lá. Então, resfriamos o mosto. Agora vai para a etapa de fermentação. O que normalmente o caseiro usa de fermentador aí, Aaron? Então, vamos lá. Então a gente precisa, né, do balde, vamos falar assim, de fermentação, né? Então o mais básico, pelo menos no começo, é um balde alimentício, acho que todo mundo conhece, né? É usado para várias aplicações alimentícias. Com uma torneirinha simples, ó, pode ser uma torneirinha de jardim, hein? De pia. Aí vem a pergunta, Heron. E tem outros tipos também, né, Patrick? O caseiro, ou a gente usa isso aqui, tem umas bombonas também, e tem o mais simprão, pode usar bombona d'água, também serve. Para quem não quer gastar dinheiro, não quer gastar. Então, isso que é aquilo que a gente falou, você sempre tem as duas opções. A opção mais barata que você faz com o que você tem em casa praticamente e você pode dar um plus. Vai dificultar um pouco daqui a pouco a limpeza dele, né? Porque para tu usar ele mais vezes, a bombona d'água tu não tem acesso interno, tu não consegue limpar, porque está fechado, tem o gargalo. É mais difícil isso. Para tu colocar uma torneira também não dá, então para tu sugar esse mosto, vai ter que botar uma mangueirinha lá e tal, tem que usar, como se diz, gambiarra aí. O baldão, a bombona, é muito mais legal, prático. Assim, a torneirinha. Na hora de... É bacana que, né, depois que o Patrick, depois vocês vão lá no canal dele ver o conteúdo, mas depois que a fermentação acaba, o fermento ele vai decantar, né, então ele vai ficar abaixo da linha aqui da torneirinha. Então facilita na hora que você for engarrafar a sua cerveja, né? Então você já tira aqui por baixo, belezinha, vai sobrar só o fermentinho decantado ali, a lama, né, Patrick? A lama. Sucesso. Isso aqui é o legal. Precisa controlar... Ou a bombona, né? Tem umas bombonas também que você pode botar na torneira. Precisa controlar a temperatura? Bom, posso falar da perspectiva caseira? Então, olha... Olha, como o Patrick falou, já deu uma pincelada da fermentação, mas a etapa mais importante, né, Patrick? Então, assim... a fermentação Para falar, é onde faz a cerveja, a mágica. Como o Patrick falou. Para industrial, não tem dúvida. Principalmente para você ter repetibilidade na cerveja, você vai ter que ter um controle top do processo. Para o caseiro, todo mundo, vamos falar assim, ou quase todo mundo, começa sem um controle que eu digo assim, ó, sem uma geladeira dedicada com um termostato para controlar a temperatura. A gente começa assim, mas a gente sabe que o fermento tem uma característica de temperatura de trabalho. Por exemplo, cada fermento tem uma, mas grosso modo para umas cervejas aí, para as ales, né, que a gente chama, depois o Patrick tem conteúdo sobre isso, mas a gente tem que ficar ali até, vamos falar assim, uns 20 graus, vou falar bem grosso modo, né, Patrick? Só a pessoa ter uma noção. Então, assim, aí tem artifício, até 22, 24 eu fiz cerveja. Aí o que é a alternativa? Você pega a sua bombona, o seu balde fermentador, larga no canto mais frio da sua casa, o canto ali escuro, ali onde a temperatura é mais controlada. Você pode botar um termômetrozinho ali do lado para dar uma olhada. E também tem artifícios. Por exemplo, se você mora aí, por exemplo, né, João Pessoa, que é muito quente, de maneira simples. O cara bota dentro vamos ter que interromper o nosso papo aqui, que tá bom demais. Tá fechando uma hora, né? Tá fechando uma hora já. Uma hora é pouco para nós falar de cerveja, né, cara? Ainda mais tomando uma. O cara vai falando e tem muito tempo. Vamos marcar mais uma aí, cara. A gente vai falando, vai conversando aí. Cara, prazerzão te rever aqui, cara. Prazer foi meu, meu querido. Ainda mais falando de cerveja, que é um tema que nós dois gostamos muito, né? Então... te agradeço demais aí por estar junto com a gente, por ter nos dado suporte lá no início, né, quando a gente começou a montar a cervejaria. Para quem não sabe, para quem não pegou o comecinho da live, a gente começou fazendo cerveja com equipamento comprado desse cara aí, e olha o que se transformou aqui, né? Então, quem quer começar, começa, galera. Quem quer começar a fazer cerveja, faz, porque é gostoso, é bacana.